Você já parou para pensar que alguns dos lugares mais surreais do planeta podem estar muito mais perto do que você imagina? Paisagens que parecem de outro mundo, cores que desafiam a lógica e cenários que muita gente juraria que ficam fora do Brasil. Em países distantes, em continentes diferentes, talvez até em planetas imaginários. Mas a verdade é que tudo isso existe aqui, dentro do nosso próprio país. E hoje, você vai conhecer um Brasil que quase ninguém mostra, quase ninguém comenta e que surpreende até quem já viajou bastante. Esta não é apenas uma viagem comum, é uma jornada visual e sensorial por cenários reais, impressionantes e muitas vezes inacreditáveis. Lugares que, quando vistos em imagens surreais em 4.000, fazem qualquer pessoa duvidar da própria percepção. E, ainda assim, são reais. Prepare-se para enxergar o Brasil com outros olhos. Imagine um imenso campo de dunas brancas se estendendo até onde a vista alcança. O vento desenha formas suaves na areia, criando curvas perfeitas, quase como ondas congeladas no tempo. Agora imagine que entre essas dunas surgem lagoas de água cristalina, com tons que variam entre azul claro e verde intenso. Esse contraste parece impossível, mas existe. Esse lugar é o Lençóis Maranhenses. Durante boa parte do ano, as chuvas transformam completamente a paisagem. Onde antes havia apenas areia, surgem espelhos d'água naturais, que refletem o céu. Caminhar por ali é como atravessar um sonho. Cada duna revela uma nova lagoa. Cada passo muda o cenário. Visto do cima, o desenho formado pela areia e pela água parece uma obra de arte abstrata, criada pela própria natureza. É difícil acreditar que isso não seja uma montagem digital, mas é real, e fica no Brasil. Agora seguimos para o coração do país, onde a paisagem muda drasticamente. O Jalapão surge como um cenário quase extraterrestre. Dunas alaranjadas contrastam com o céu azul intenso. Chapadas gigantescas se erguem no horizonte, enquanto rios de água extremamente clara cortam o cerrado. Em certos trechos, a água é tão transparente que parece invisível, mas o que mais impressiona são os fervedouros. Neles, a água brota do chão com tanta força que empurra o corpo para cima. Não importa o quanto você tente afundar, simplesmente não consegue. A sensação é de flutuar sem esforço, como se a gravidade tivesse sido desligada por alguns instantes. O Jalapão é um lugar de contrastes constantes. Em poucos quilômetros, a paisagem muda completamente, criando a sensação de estar viajando por vários mundos diferentes dentro de um só. Seguindo viagem, chegamos à Chapada dos Veadeiros, um lugar que combina força, silêncio e uma beleza quase hipnótica. Cachoeiras gigantes despencam de paredões rochosos, formando poços de água azul esverdeda que parecem convidar ao descanso. As formações rochosas da região são extremamente antigas, esculpidas ao longo de milhões de anos. Caminhar pelas trilhas da Chapada é sentir o peso do tempo, e ao mesmo tempo, uma estranha leveza. O horizonte se abre em mirantes amplos, onde o céu parece maior e o mundo parece desacelerar. Em imagens de alta definição, cada detalhe ganha destaque. As camadas das rochas, o movimento da água, a luz do sol refletindo nas superfícies naturais. É um lugar que não se explica facilmente, apenas se sente. E então, chegamos à Amazônia. Falar da Amazônia é falar de algo que vai além de qualquer descrição simples. Ela não é apenas uma floresta. É um universo inteiro. Rios tão largos que mais parecem mares, cortam uma imensidão verde sem fim. Árvores gigantes se erguem como colunas naturais, sustentando um ecossistema extremamente complexo. Em alguns pontos, fenômenos raros acontecem diante dos olhos. Dois rios de cores completamente diferentes correm lado a lado por quilômetros, sem se misturar. Em outros, a água escura reflete o céu, como um espelho perfeito, criando a sensação de que não existe chão nem céu, apenas um espaço infinito. Vistas aéreas revelam desenhos naturais impressionantes, curvas perfeitas formadas pelos rios e manchas verdes que parecem pinceladas gigantes. É impossível não se sentir pequeno diante de tamanha grandiosidade. Descendo um pouco mais, o Pantanal revela um espetáculo completamente diferente. Aqui, a água dita o ritmo da vida. Durante certas épocas do ano, campos inteiros ficam alagados, transformando a paisagem de forma radical. Onde antes havia terra seca, surgem reflexos que duplicam o céu. A vida selvagem aparece em abundância, em um equilíbrio impressionante. A sensação é de estar dentro de um documentário ao vivo, onde tudo acontece de forma natural e sem pressa. O amanhecer traz uma névoa suave que cobre a paisagem, enquanto o pôr do sol pinta o céu com tons de laranja, vermelho e roxo, refletidos na água parada. Cada momento parece cuidadosamente coreografado pela natureza. Em meio ao oceano, longe do continente, surge Fernando de Noronha, um conjunto de ilhas que parece desafiar a realidade. O mar apresenta dezenas de tons de azul, mudando conforme a luz do sol e a profundidade. A transparência da água é tão grande que permite ver o fundo com facilidade,
mesmo a vários metros de profundidade. As formações rochosas criam cenários dramáticos, com recortes precisos que parecem esculpidos à mão. A sensação de preservação é tão forte que tudo parece intocado, como se o tempo tivesse parado. Em imagens 4000, Noronha parece uma simulação perfeita, um cenário criado para impressionar, mas é real e é brasileiro. No interior do Piauí, a Serra da Capivara oferece uma experiência completamente diferente. Aqui, natureza e história se encontram de forma única. Cânions profundos, paredões rochosos e formações esculpidas pelo vento e pela chuva criam um cenário impressionante. Mas o que torna o lugar ainda mais especial são as pinturas rupestres, algumas com milhares de anos. Caminhar por ali é como atravessar diferentes épocas ao mesmo tempo. Conforme o sol se move, as cores das rochas mudam, criando sombras e contrastes que transformam a paisagem a cada instante. É um lugar silencioso, forte e profundamente impactante. O que todos esses lugares têm em comum é a capacidade de quebrar expectativas. Muita gente cresce sem imaginar que paisagens tão impressionantes existem dentro do próprio Brasil. Existe uma ideia limitada do que o país oferece, baseada apenas em destinos mais conhecidos. Mas a realidade é que o Brasil é imenso, diverso e visualmente poderoso. Cada região guarda cenários únicos, moldados ao longo de milhões de anos, esperando para serem descobertos. As imagens em 4000 ajudam a revelar detalhes que muitas vezes passam despercebidos. A textura da areia, o movimento sutil da água, as variações de cor no céu e na vegetação. Tudo ganha vida de uma forma quase hipnotizante. Não é apenas sobre ver lugares bonitos, mas sobre sentir a grandiosidade e a diversidade de um país inteiro. Talvez você ainda não tenha visitado esses lugares. Talvez alguns deles pareçam distantes ou difíceis de alcançar. Mas a viagem começa aqui, no momento em que você descobre que tudo isso existe. Cada cena desperta curiosidade, admiração e muitas vezes, um sentimento de orgulho. Orgulho de saber que cenários tão surreais fazem parte do Brasil. E depois de conhecer tudo isso, uma coisa se torna inevitável. É impossível não pensar, não repetir e não sentir de verdade. Você não vai acreditar. Mas esses lugares ficam no Brasil.